Olá, mais uma vez estamos aqui para mostrar o microcap. Neste caso, mostraremos agora a análise AC. A análise AC permite obter as curvas de resposta em frequência do ganho e da fase de um determinado circuito, cujo ganho varia com a frequência. Isto é, dado um circuito que tem um ganho que é função da frequência, entrada, saída, a relação VS-VE define o ganho, e o ganho em dB é o logaritmo de VS dividido por VE vezes 20. Muito bem, para exemplificar, vamos considerar um circuito RC série, considerando que a entrada é o gerador e a saída VS é a tensão no capacitor. Isso define um circuito chamado filtro passa baixa, onde define-se a frequência de corte como sendo a frequência na qual o ganho cai para 70% do valor no patamar. Isto é, na frequência de corte, a tensão de saída vai ser 70% da tensão de entrada. E é calculada desta forma: FC igual a 1 dividido por 2 vezes π vezes R vezes C. No caso desse circuito, com os valores que aqui estão, R igual a 1K e C igual a 0,1 micro, a frequência de corte vale 1591 Hz, aproximadamente 1,6 kHz. Vamos então executar a análise AC. Assim como nas outras análises, aparece uma janela de configuração e devemos fazer algumas configurações. Por exemplo, frequência range é a faixa de frequência que eu quero executar a análise AC, desenhar o gráfico. Vamos colocar então de 10 Hz até 1 MHz. X expression é frequência. No eixo X eu quero frequência. Y expression, no caso eu quero o ganho em dBs, então é dB V tensão de saída, isto é, eu quero determinar o ganho de dB em relação a VE, considerando a saída em VS. X-range, normalmente o X-range é igual à frequência que eu quero fazer a simulação. O Y-range é a faixa de valores em decibéis. No nosso caso, o maior ganho é 1, portanto 0 dBs. E o menor, vamos inicialmente considerar menos 60, necessitando, nós colocaremos outro valor. Vamos adicionar mais um gráfico diferente, sendo que nesse caso é o gráfico da fase. A faixa de frequência é a mesma, porém no eixo Y é graus, e nesse caso é de 0 a menos 90. Se você estudou a teoria de circuito RC, de filtros, passa alta, passa baixa, vai entender por que é menos 90. Vamos então executar uma análise. Run. Então nós temos aqui os dois gráficos. O gráfico que dá o ganho em decibéis, 0, menos 12, menos 24, etc. Em função da frequência, 10 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz. E do ganho da fase. Vejam então que a fase é graus, menos 90 graus, 0 a menos 90 graus, em função da
frequência. Observe que o eixo, a escala do eixo horizontal é uma escala logarítmica, é uma escala comprimida, que permite obter no mesmo gráfico 10 Hz e 1 milhão de Hz. Senão não seria possível, se fosse uma escala linear como é a escala do ganho em decibéis e a escala do ângulo em graus, quer dizer, a distância, aqui é 18, aqui é 36, é duas vezes, né? É menos 12 dB, menos 24, a distância é a mesma. Muito bem, então, nesses dois gráficos nós podemos fazer medidas. Por exemplo, usando o cursor, clicando com o botão esquerdo do mouse, eu insiro um cursor. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu insiro outro cursor. Nós podemos, por exemplo, determinar a frequência de corte, que é a frequência para a qual o ganho vale menos 3 dB. Então, vamos tentar colocar o máximo possível próximo de menos 3 aqui, ó. Então, dá aproximadamente 1,51 kHz, que é a frequência de corte. Então, na frequência de corte, o ganho caiu para menos 3 decibéis. Numa frequência uma década na frente, quer dizer 10 vezes maior, em torno de 15 kHz, vamos ver aqui, ó, 15 kHz, 15, mais ou menos aqui, né? 15 kHz, o ganho cai para menos 19 dB, quer dizer, dá aproximadamente 20 dB. Como tem uma parte plana aqui, a queda é 20 na parte praticamente reta. Então, se eu for para 15 kHz, que é o botão esquerdo, atenção aqui, né, que é fácil da gente cometer erros. Botão direito agora, vou pôr em 150, 140, 150. Então, aqui é 19 dB e aqui é 39. Então, praticamente 20 dB. Quer dizer, a queda para esse tipo de filtro é de 20 dB por década. O que significa 20 dB por década? Toda vez que a frequência for multiplicada por 10, portanto a relação entre elas é uma década, o ganho diminui de 20 dB, que significa uma atenuação de 10. No caso do gráfico inferior, de acordo com a teoria, quando a frequência é igual à frequência de corte, vamos considerar somente um cursor aqui, ó, menos 1 kHz, 1,5, 1,6 aqui, aproximadamente aqui, ó, 1,6, tá aqui, ó. A defasagem entre o sinal de saída e o sinal de entrada é em torno de 45 graus. Bom, então apresentamos para vocês a análise AC. Proponho que vocês, tendo o simulador, e para obter o simulador, vocês acessem o site eletrônica24h.net.br. Além de vocês terem os cursos que falam sobre filtros, você também tem cursos sobre o microcap. E lá também você vai poder baixar a versão 9, que eu recomendo, né? Que é a versão que foi feita esse arquivo, para que você possa treinar e fazer as experiências. Então, até a próxima aula, onde poderemos então dar alguns exemplos de circuitos usando o microcap.